Nunca tive medo de escuro. Meu avô adorava rádio. Ligava o rádio para eu dormir. Se você acha que uma pessoa é louca porque conversa com a televisão, eu sou muito mais louco. Eu converso com o rádio. A televisão matou a janela. É verdade, máquina, matou a janela. E o rádio matou a porta. Foi um duplo homicídio. O que a gente pode fazer? A gente ainda tem o telhado. Bem-vindo à máquina! Você pensa que a vida na televisão é um glamour? Máquina. Que a gente não fica trabalhando, não fica suando, temendo o que falar, o que errar, deslizando, tropeçando, não. Vocês só querem os acertos, né? Estão acostumados com o quê? Com que vida? A TV é espontânea também. Nem sempre a gente consegue controlar. Não existe essa onipotência. Tem muito trabalho invisível. Eu preciso de um cúmplice hoje que possa explicar isso pra vocês. Porque eu explicando sozinho só fico mais confuso. Carlos Nascimento! Fui bem no susto? Foi bem. Ótimo, obrigado. Tu treina o susto com quem? Com o Não, Neto? eu assusto todo mundo mesmo, Tu todo assusta? dia. Não, mas foi um momento que tu ficou assustado. Fiquei, claro que sim. Homem feio te assusta? Homem feio? É. Homem feio e mulher feia. Tu já viu uma mulher muito, muito feia? A ponto de virar os olhos? Não, isso não. Não. Não, acho que as características das pessoas não são apenas a beleza física, né? Então, antes de você ter a certeza que alguém é feio, você tem que conhecer a pessoa. Ele é um poeta. Ele é um poeta da TV. Um poeta. Carlos Nascimento iniciou sua carreira atuando como radialista. A voz é um rosto, né? Em 77, ele iniciou suas atividades na TV, na Rede Globo, como repórter. Foi um dos primeiros repórteres a entrar ao vivo. Ele atuou como âncora na TV Cultura, na Record, na Globo, na Bandeirantes. Só na Gazeta que não. Tu tá recalcado com a Gazeta? Não. Gazeta! Por favor, faça alguma coisa, uma proposta milionária. Quando eu estudei aqui na Casper Libero, aquele tempo o relacionamento da escola com a televisão era zero. Eu nunca havia entrado aqui nesses estudos. Você acredita nisso? Eu estudei 3 anos aqui. Mas não havia nenhum contato. E isso, na verdade, foi um protesto. Eu vi que foi um protesto. É claro, acho que sim, por uma faculdade de comunicação. E hoje eu posso dizer, porque agora é diferente, né? Agora existe. Os alunos frequentam. Hoje ele é a cara do Jornal do SBT. A gente agradece ao SBT por estar aqui com ele. A tua universidade, então, foi uma espécie de vivência na marra. Eu vinha comentando quando vinha para cá, eu trabalhava às 5 horas da manhã na Rádio Nacional até às 11. Ao meio-dia eu entrava na Rádio América, que era do outro lado da cidade, e ia até às 6h40 da tarde, sendo que a aula aqui na Casper Libero começava às 6h30. Então eu já chegava todo dia atrasado, né? E foram 3 anos assim, com muito trabalho. Eu, infelizmente, não pude aproveitar muito da faculdade. Mas não diminuiu o volume de trabalho, tu continua um insano. Tu edita o jornal e tu apresenta o jornal. Eu trabalho das 5 da tarde às 2 da manhã. Saio de casa às 4 da tarde e volto às 3 da manhã. Então eu acho que eu trabalho bastante, né? O que tu diz para tua companheira de bancada antes de começar? Tu tem alguma superstição? Não. Eu, na verdade, converso amenidades. Eu nunca trato do jornal em si. O que a gente tem que combinar do jornal, nós já combinamos antes. Então é só para relaxar? É só para relaxar. E já aconteceu de estar conversando e entrar no ar e... Acontece quase todo dia. Porque o comercial está rodando, aí
o coordenador me avisa 10 segundos, mas eu não acabei de contar a história para a moça. Às vezes ela está contando para mim. Então é um susto toda hora, igual aqui na máquina. Hoje eu te falei, né, que eu fiz com o Florisbal? Não. O Florisbal estava falando assim, muito obrigado por você ter participado lá da confecção do vídeo e tal, ficamos todos muito satisfeitos e tal. Aí eu brinquei e falei, você não foi de graça. Ele falou, como assim? Eu falei, eu quero uma vaga no estacionamento. Aí ele, claro. Ele ficou olhando pra mim. É muito diferente, assim, porque tu tem uma alegria, uma vivacidade, mas tu é conhecido pela seriedade. São coisas diferentes, né? A seriedade é um lado profissional. E a cara aborrecida é uma outra história, né? Então eu sempre tento desvincular uma coisa da outra, né? Eu procuro ser apenas sério profissionalmente. Mas como eu sou editor do jornal, esse é um ponto que é interessante. Minha mulher sempre me chama a atenção, ela diz assim, olha, o que interessa é o que sai no vídeo, não é o que você faz lá atrás, né? Então, eu sou responsável pelo jornal que eu faço, por cada notícia, por cada reportagem, por tudo. E às vezes acontece alguma coisa imprevista e eu fico aborrecido. E eu me esqueço que eu estou apresentando o jornal. É isso. Ou os problemas brasileiros estão todos resolvidos ou nós nos tornamos perfeitos idiotas. Porque não é possível que dois assuntos tão fúteis possam chamar a atenção de um país inteiro. Primeiro, um programa de televisão em que se discute um estupro que por si só já é um absurdo, negado pelos dois protagonistas. Segundo, uma pessoa que ninguém conhece vira uma celebridade na mídia somente porque o nome apareceu milhões de vezes na internet. Luísa já voltou do Canadá e nós já fomos mais inteligentes. Vamos puxar a alavanca? Começa, vamos ver. O que sai daqui, ó. É a primeira vez que ele puxa assim, é a primeira pessoa que puxa assim. Olha que ele puxa assim. É que eu só tenho carro com câmbio manual, por isso. Eu não estou acostumado. Vai, é um novo jeito de puxar a alavanca. Eu acho que é a primeira vez que surge isso, a caixa de Pandora. Ih, não tem tu nada. Tá inaugurando. Mas eu não tenho nada lá. Tá inaugurando esse desafio, a minha esse caixa jogo. de Pandora tá vazia. Qual o segredo teu, assim, um segredo que o público não sabe de ti, que não é muito dito, que tu preserva? Eu acho que você já viu isso. Eu sou uma pessoa, sempre fui muito bem humorado, sempre fui de contar muita história, muita piada, sempre de me divertir com tudo. Eu não sou uma pessoa séria. Sim, eu viro sério da televisão. Né? Sim. Inclusive, isso me custou muito. Porque quando eu vim para São Paulo para trabalhar em televisão, eu era absolutamente crítico de tudo e sempre com humor, sempre fazendo piada. E de repente eu me vi num mundo do jornalismo em que as coisas não são assim, né? Hoje até se admite um pouco. Mas quando eu comecei, quase 40 anos atrás, você fala essa história de seriedade, né? Nós, na Globo, nós éramos ensinados a ser assim, extremamente sérios, né? E eu tive que criar um personagem, na verdade. E eu acho que esse personagem extrapolou. Personagem. Do ponto de vista do comportamento pessoal, não profissional. Né? Mas é um personagem, porque a alegria, ela tá ligada à figura excêntrica na TV. Sim. Tem que ser excêntrico, totalmente excêntrico. E eu não podia, não posso, né? O que eu faço, eu não posso. Mas assim, então talvez seja isso. A piada acaba sendo uma forma de preservar a memória familiar. Sim. Tu mantém isso com teus filhos? Tu é avô agora, tem netos? Tenho 2 netos já, tenho 2 netos. Em casa eu não sou um grande contador de piadas, eu sou um contador de casos, de histórias, né? Sempre procurando orientar os meus filhos e meus netos sobre como agir, como que os antigos faziam, isso sim. Piada eu conto mais entre amigos, a gente se diverte. Se bem que hoje ficou até muito difícil contar piada, porque tudo tem que ser politicamente correto, né? Sim. Eu acho uma hipocrisia absurda isso. Né? Porque se tu vai contar uma piada em casa e algum familiar grava, isso cai no YouTube, ferrou a tua vida. Não é só isso, é o próprio conceito seu, né? Se você contar uma piada politicamente incorreta... Não, de gaúcho eu nem sei nenhuma. Eu tenho um genro que é gaúcho, não posso nem contar que ele vai brigar comigo. Mas assim, hoje há uma preocupação, antes da graça,
a preocupação do politicamente correto, né? Eu venho de uma geração onde não havia essa preocupação e nem por isso nós desrespeitávamos as pessoas, né? É o jeito, cada geração tem um jeito. Tu acredita que o politicamente correto está nos deixando com cada vez mais preconceitos? Como a gente não consegue falar os preconceitos, eles ficam mais duros. Eu não tenho absoluta dúvida disso, né? Essa história de politicamente incorreto, isso é uma hipocrisia. Até porque aqueles que mais procuram ser politicamente corretos, você vai pegar os flagrantes deles não sendo, né? Sim. No dia a dia, eu cansei de ver isso, sabe? Então, eu acho que o que importa na pessoa é a atitude, tanto no falar quanto no agir. Você até pode, às vezes, cometer alguma gafe em relação a outras pessoas, mas a atitude é que importa, né? Que você não haja de maneira errada com essas pessoas. Isso é o que vale. Eu sinto hoje nós todos muito fracos de atitude. Hoje se fala uma coisa e se faz outra com a maior facilidade. Então, homem de palavra. Acho que até demais. Mas isso aí tu aprendeu de quem? Eu aprendi tu nasceu no interior. Aprendi com meu pai, minha mãe e meus avós. Minha família, embora eu seja nascimento de sobrenome, é Suriano do Nascimento. Os surianos são italianos. Eu convivi com meu avô imigrante, ele era um senhor italiano muito rígido, muito correto, né? E o meu avô caboclo também, que era filho de uma índia, da mesma forma, um jeito muito cumpridor dos seus deveres, né? Então eles sempre me enxoriçaram a cabeça com isso. A forma de juventude é o fato de ser índio. Parece que tu nunca envelhece. Dizem que... Ou tu fez um pacto... Tomara. Tu fez um pacto com o diabo, tipo Paulo Coelho. Não fiz, não. Dizem assim, que descendente de índio não tem cabelo branco, não tem problema de dentes, de dentição e tem bons pulmões, né? Então eu agora estou testando, constatar se é verdade. Agora eu vou precisar disso aí. Mas tu nunca fumou, tu nunca teve nenhum vício? Não, fumar não. Nunca fumei. Uma vez me deram maconha para experimentar. E aí? Foi um fracasso, porque eu não sabia fumar nem o cigarro normal. Mas onde que foi isso? Isso aí foi uma vez numa pescaria, eu devia ter uns 17 anos, né? Aí foi um fiasco, porque da turma inteira o único que não conseguiu fui eu e falei, não, isso não é do meu departamento. Tu vê só, e depois as pessoas ficam exagerando na pescaria e não sabem por quê, máquina. Ficam fumando maconha na pescaria. Aí ficam dizendo, eu peguei aquela carpa. Mas há 30, 40 anos isso era um prodígio, né? Todo jovem era levado um dia a experimentar a maconha, isso era considerado um feito. É iniciação com puta. Fumar maconha, tomar pinga, tomar cachaça. E a pinga, e se possível tudo no mesmo dia. Brigar, né? Ter sempre um pau, né? Alguma vez. Tinha que brigar. Mas enfim, então nunca fumei na vida. A tua iniciação foi com uma puta? Com uma jovem, na minha uma época, colega? Na minha época de moleque, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a palavra era zona. Sim. Né? Então todo moleque, todo garoto tinha que ir pra zona, para provar que era macho, né? E eu nunca gostei de zona. Eu fui uma vez quando eu terminei o exército. Porque aí não teve jeito. Lotou uma Kombi e eu fui junto. Aí eu falei, agora não posso, né? Isso é a máquina. É a zia da máquina. É o que tu vê, não sou eu. Isso a máquina puxou da tua cabeça. Eu pensei que adivinhava. Olha só. Quando às vezes eu te chamava. Que mulher sem coração. De onde você tirou essa música aí? Da onde que veio isso aí? Eu que quero saber. Isso veio de um Globo Repórter que eu fiz com o Tonico Tinoco, contando a vida deles. E a entrevista na fazenda em que eles nasceram, em São Manuel, no interior de São Paulo, foi feita exatamente onde era o pé de pé. Então, eles me contaram aqui que não existia mais quando eu fui. E eu guardei isso, gravei e eles cantaram a música lá, né? E isso me marcou muito. Então, de todas essas músicas sertanejas que existem, essa é a de que eu mais gosto. E o quadro que apareceu, a cena de família? O quadro... Do Almeida Júnior. Olha só, tá. Almeida Júnior, né, que é um pintor piracicabano, do interior de São Paulo, é o mais expressivo, eu acho que do interior do Brasil. Sim. Quando eu era moleque, eu ia a Piracicaba na casa dos meus avós e eu voltava com meu pai por uma rua que tinha uma galeria de arte. E meu pai me mostrava o Caboclo Picando Fumo, que foi o quadro original, principal na vitrine da galeria, né? E contava com muito orgulho que aquele pintor era piracicabano.
E que o sonho dele... e que ele tinha dado uma vez de presente um quadro daqueles, não sei para quem, certamente uma réplica, né? Então me marcou muito. Tu trabalha numa cidade grande, imponente. Se tu não tivesse esse teu recolhimento no interior, tu não ia aguentar. Sabe, eu moro em São Paulo desde 74, né? E nesses anos todos, eu nunca deixei de viajar todo fim de semana. Alguns períodos eu fui correspondente na Europa um tempo, morei fora do país. Sim. Outros períodos fiquei no Rio de Janeiro, então eu não podia, né? Mas desse tempo todo, outro dia eu fiquei pensando quantas vezes eu viajei para a minha cidade ou para a minha região. Não? São milhares. Então isso faz parte, sim, da minha necessidade. Sim, dirigir, sair um pouco desse caos. Sim, e de pensar em outras coisas, né? Em coisas mais leves, diferentes, pelo menos diferentes, sabe? Então, se bem que para quem é um pequeno produtor rural, como é meu caso, isso é uma ilusão, porque você entra na fazenda, os problemas são muito maiores. Aí vem o capataz, vem todo porteira mundo. já começa. Como a gente vai resolver? Não adianta, ele não tem mais saída, ele é um fazendeiro. Não sou não. Olha lá, gostava de estar no campo para poder gostar de estar na cidade. É isso aí. Eu acho que o Fernando Pessoa matou a charada. Porque assim, as pessoas que falam que gostam do campo, né, talvez elas gostem de fazer churrasco, Sim, de andar a cavalo, Sim. de ir à piscina, essas coisas. Tudo eu gosto. Eu gosto do campo pelo campo, eu gosto de andar em lugares desertos, e ver o pôr do sol, e ver o sol nascer, em prever se vai chover ou não vai, sabe? Depois que chove, eu adoro sair para ver aquele resto de água de chuva que escorre, sabe? Das tuas viagens, das tuas coberturas, qual que foi a que modificou o teu olhar? Eu nunca tive vontade de conhecer os Estados Unidos, mais antes, né? Já era repórter, já tinha essa oportunidade, não me seduzia. Eu queria conhecer a Europa, como de fato conheci primeiro, fiz matérias lá, morei lá. O dia em que eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, a minha visão de mundo mudou. Porque eu não tive dúvidas de que eu estava numa sociedade que se resolveu melhor do que as outras. Mesmo? Sem dúvida. Em Mas em que sentido? em termos de conforto, de bem-estar, em termos de emprego, de trabalho, né, de convívio. Não, ele não tá mentindo, pior que eu acho que é verdade, Marcos. É verdade. Eu acho que ele não tá mentindo. Eu já... Praça Buenos Aires. Praça é um lugar que a gente desafoga a crise. O que eu faço de alegre no momento de crise? Não, eu não leio o jornal. Eu uso o jornal como almofada. E você? O que você faz no momento da tormenta? O que você faz para alegrar seu dia no momento de crise? Não é que tu pega teu extrato bancário e vê que a tua conta já foi. Vou dar uma volta, passear. Aonde? Na praia. Eu poderia ser teu guia espiritual? Eu não preciso, Jesus faz isso por mim. Orar é uma alegria? Sim. Gosto de ouvir meus CDs de orações. Canta um hino pra mim. Não. O que eu pedi apenas? Um hino. Viu, máquina? O que ela disse? Não. Falando no telefone ou tá falando sozinha? Daqui a pouco eu te ligo. Daqui a pouco a gente se fala. Tchau. O que você faz pra se alegrar nos momentos de crise? Ouço música. Qual música? Roberto Carlos. Roberto Carlos. O rei. Ô, querido! Querido! Tá me ouvindo? Vamos conversar um pouco? Para acalmar e procurar me divertir. Sorri. Você sorri pra si mesma? Até de mim. Atravessar a praça é algo? É um prazer e emoção que você tem, né? Tá vendo alguma ruga? Não vejo nada. Setentinha, 75. 70 anos sorrindo pra si mesmo no espelho. Eu rio até de mim. Tu fica romântico olhando as borboletas, os cachorros. Ficamos, Atravessar a praça é uma maneira de sensualizar o mundo. certo? Olha como estão tristes as estátuas de Segal, essas moças, esses moços que vêm de tão longe,
sofrendo pelos seus familiares que ficaram. Máquina, como você se alegra no meio do sofrimento? Quê? Não. Oh! E é contigo, Carlos Nascimento. Qual é a tua receita de alegria no meio da crise? Eu acho que é pensar, né? Pensar numa forma de não se deixar abater. É otimista. Eu sempre fui bastante otimista. E a minha primeira reação, sempre quando eu tenho algum problema, é ligar para minha mulher. Então, eu acho que o meu segredo anticrise é ela, né? Porque... Mas assim, ela é pessimista, ela é desesperada. Não, ela é extremamente otimista. Mas ela é mais otimista do que eu. Então, se eu ligo para reclamar de alguma coisa, para me dizer que alguma coisa me preocupa, ela sempre tem a resposta, dizendo, não, mas olha, não é assim não, pensa melhor, veja e tal. Então, eu acho que é isso. Aí como é bom, né, essa tranquilidade de ouvir uma voz dizendo, conforta, vai passar. Né? É isso. É porque, na verdade, a gente quer que passe, a gente se organiza para isso. Claro. No meu caso, assim, eu faço tudo para não ter nada errado, mas as coisas acontecem, né? Então, quando eu tenho alguma crise, sempre é muito séria, porque são raras. Tu pegou nesses últimos 30 anos, 35 anos, tragédias impactantes. Qual que foi aquela que tu realmente soluçou? A de Santa Maria, sem dúvida nenhuma. A de Santa Maria, essa é a história da boate. Como você disse, eu já vi muita coisa acontecer. Tu viu eu vi o acidente da TAM, né? O acidente da TAM, mas o caso de Santa Maria... Os vários acidentes, né? Esse caso de Santa Maria, ele reflete um momento que a sociedade vive. Eu não diria nem a sociedade brasileira, mas acho que a sociedade universal. Essa falta de responsabilidade em relação ao semelhante, né? Essa mania de você querer ganhar, de você não pensar nas consequências do que faz. Isso é o que me perturba e me preocupa muito. Assim como deixar entrar no estádio um sinalizador. Sim, beber e dirigir, pegar uma moto e sair fazendo zigue-zague no trânsito, pegar um jet ski, como a gente vê em todo verão, e atropelar e matar pessoas na praia. Esse tipo de comportamento é um comportamento que eu não consigo aceitar, né? Mas tu sendo pai de família, tu sendo, sabe, avô, como que isso afeta o teu dia a dia? Porque todo momento tá abordando notícias... Eu vou te contar. Que afetam a rotina. Eu sempre na televisão, no jornalismo, assim, nunca tive dificuldade em dar notícia triste, ruim, nada. Sempre fui encarei tudo com muita naturalidade. Depois que eu tive o meu filho mais novo, que tem 6 anos, mudou. Hoje eu preciso me concentrar e me preocupar. Você não tem capaz de chorar. Sem dúvida. Né? Porque eu comecei a identificar os riscos que a sociedade, de um modo geral, vive no meu filho. Porque ele vai viver nesse mundo muito mais do que eu. Eu tive a felicidade, a oportunidade de viver num Brasil que era muito diferente. Não sei se era melhor, se era pior, mas era diferente. As pessoas eram mais responsáveis em relação aos outros. Hoje isso não existe mais. E o meu filho faz parte desse mundo, né? Então a gente toma muito cuidado com tudo. Não conversa com estranhos, não faça isso, não sobe no elevador sozinho. Cuidado, não vai atravessar a rua. Na verdade, tu é um ponto na cabeça do filho. Exatamente. Então, ele vai enlouquecer contigo. Não vai não. Ele se pensa que ele dá bola, não dá bola não. Tu surge no jornalismo num momento crítico da ditadura militar, né? Ainda teve anos antes da abertura, né? Sim. Tu foi seduzido pela militância, por tomar posição? A minha convivência com a ditadura militar foi uma convivência estranha. Primeiros anos da ditadura, por exemplo, eu me lembro no dia 1º de abril de 1964, eu fazia o grupo escolar. Eu estava no 3º ano. E nesse dia os meus coleguinhas me chamaram para ver um trem carregado com canhões que estava passando. Então foi meu primeiro impacto da ditadura. Tu lembra se foi ruim ou bom para ti na hora que tu viu? Eu senti que alguma coisa estava mudando, né? A partir dali, vivendo numa cidade pequena do interior, o grau de informação que eu tinha era muito pequeno. Eu me lembro assim daqueles cartazes com os rostos dos guerrilheiros que eram procurados, subversivos, terroristas. Então a visão que a gente tinha era essa, né? Aí eu comecei a trabalhar no rádio. E um dia de finados, eu saí de manhã de casa e vi a polícia com capacete na minha cidade. A polícia, a força pública ainda era. Aquilo era raro, eu perguntei, o que aconteceu?
Disse, o exército veio aqui de madrugada e prendeu um monte de gente, né? Aí eu fui correndo para a rádio, porque eu tinha certeza que eu ia dar aquela notícia, e esse monte de gente era o prefeito, o diretor do colégio, 2 inspetores de alunos que... Foi desfalcada a cidade. Aí que eu comecei a entender o que era aquilo, que regime era aquele, né? E não me deixaram dar a notícia, né? E eu fiquei sabendo que foram subtraídos da nossa cidade 7 pessoas, as melhores pessoas que tinham lá, tinham sido presos. Você já sofreu alguma censura? Deve ter sofrido. Fora do movimento político. Quando houve a ditadura, a censura chefe. aparecia de chefe muitas, né? E aceita bem a crítica? Tu vê como crítica ou como censura? Não, depende, né? Depende. Chegou um momento, por exemplo, em que eu tive chefes no jornalismo que disseram, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos numa ditadura, isso aqui é censura, está ali na parede, está a lista de assuntos que não pode falar, e isso nós não vamos fazer, porque se nós fizermos, nós vamos ter vida curta. Então nós vamos fazer outras coisas que nós podemos fazer e que eles não sabem que nós vamos fazer. E foi o que fizemos, né? Então, toda a fase dos presos políticos, o Jornal Nacional na Globo, por exemplo, não dava isso aí, não tocava nesse assunto. Mas nós fizemos todas as matérias aqui em São Paulo. E todas as chances que havia no Bom Dia São Paulo, no Jornal Hoje, que tinha uma parte local, a gente punha as matérias, sabe? Então esse foi um trabalho importante que foi feito, né? Ou seja, eu nunca fui adepto da preguiça. Não, pelo contrário, quando você lida com o regime de força, você não pode ser preguiçoso, você tem que ser atuante. Não vai nos silenciar a máquina, apesar desse barulho. Não, tá acabando, contagem regressiva, Nascimento. Ela vai se desligar. Tua mensagem final. Bom, a mensagem final é que eu estou muito aliviado, porque eu esperava que a máquina fosse me trucidar aqui hoje, mas eu consegui escapar vivo, né? E tive a oportunidade de conviver com um colega muito inteligente, muito perspicaz, um excelente entrevistador que me deixou muito à vontade. Então, eu saí feliz daqui.